Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sentar-se, meus amados irmãos. Começamos então esse tempo sagrado da Quaresma. E a Igreja Nossa Mãe nos coloca a cena, a passagem do início da vida pública do Senhor. Uma vez nosso Senhor batizado, Ele vai então se entregar à sua missão. A missão que o Pai lhe deu, a missão de ser o nosso Redentor, de levar, de trazer consigo as nossas próprias misérias e cravejá-las junto de si no alto do Calvário. Nosso Senhor empreende então o caminho da cruz. Mas antes disso, nosso Senhor então prega o reino de Deus. Nosso Senhor quer nos levar para o céu. E Ele sabe bem que é preciso dar lições bem específicas, deixar o ensinamento bem claro do quanto nós teremos também que assumir a nossa cruz e para um dia chegarmos ao céu. Se somos discípulos do Senhor, de Cristo, temos também nós de aprendermos com os seus gestos e também com as suas palavras. Pois bem, no primeiro domingo da Quaresma, normalmente tempos idos, a igreja realizava nesse domingo os exorcismos dos catecúmenos. Na própria cerimônia do batismo nós temos pelo menos 2 exorcismos, quando ali o celebrante do batismo faz 2 orações de exorcismos para que Deus afaste daquela alma que vai ser depois a qual Deus nosso Senhor vai tomar posse, que afaste dela todo o mal. E nesse, portanto, domingo se fazia isso, os exorcismos dos catecúmenos, rumo ao batismo no sábado santo. Pois bem, nós também no sábado santo, a nós será dada a pergunta, será feita a pergunta, se nós renunciamos ao mal. O mal, bem entendido aqui, não é só um espírito mal, uma certa entidade mais ou menos real para muitos. Não, o mal aqui é de fato um ser concreto, uma entidade, um anjo decaído, que nós chamamos de demônio ou Satanás. Muitas pessoas não acreditam no demônio. Pois bem, por isso a igreja começa a Quaresma dizendo: não, olha só, o demônio de fato existe. Se não fosse assim, nosso Senhor mesmo não teria sido tentado por ele. Pois bem, olhando para os gestos de nosso Senhor, como nosso Senhor faz e age, nos é dada a ciência, o conhecimento de como nós também devemos agir para vencermos o mal, para vencermos o demônio. Primeiramente, nosso Senhor vai ao deserto, isto é, Ele se retira das cidades, se retira do ambiente com as pessoas, né? Ele vai estar a sós. O deserto é um lugar do encontro consigo mesmo, é um lugar árido, é um lugar em que não tem muitos meios de sobrevivência, né? No dizer bíblico, o deserto era o lugar da habitação dos demônios. Nosso Senhor vai para o deserto. É preciso que nós também, nesse tempo da Quaresma, possamos adentrar no nosso interior. Muitas vezes esse é um trabalho árido, por isso que nós temos tanta dificuldade de achar um tempo para estar a sós com Deus na oração. Mas é preciso que nós nos retiremos um pouco nesse tempo, façamos esse tempo de deserto, o tempo da Quaresma, um tempo de deserto, isto é, nos aproximemos da nossa própria realidade, daquilo que nós somos, só nós e Deus. Ali nós vamos encontrar, como nosso Senhor encontrou, feras, não é? Feras selvagens, como diz o evangelista São Marcos. Dos 3 evangelistas que falam da tentação do Senhor, apenas São Marcos diz, de uma maneira muito sucinta, que nosso Senhor estava ali entre as feras, entre os animais selvagens e os anjos. Nós vemos ali 2 diferenças, não é? De um lado nós vemos os animais, que são, depois do pecado original, nocivos ao homem, não são domesticáveis, os animais selvagens. Por outro lado, nós vemos no topo da criação os anjos, que não têm matéria corporal como nós, não é? São puros espíritos e, portanto, estão diametralmente opostos aos animais. Nós poderíamos pensar no seguinte: a tentação
ela sempre vai nos fazer voltar a essa realidade que é o homem. O homem é um pouco animal e um pouco anjo. Ele tem o corpo animal, com seus instintos, com as suas tendências como os animais, precisa se alimentar, precisa descansar, né? Se reproduz, né? Sente cansaço, vai morrer, mas também um pouco é anjo, porque a nossa alma é espiritual e a nossa alma é eterna. Foi criada por Deus, não terá um fim como terá o nosso corpo. Pois bem, nós agiremos como animais ou como anjos se nós vencermos os nossos demônios, as nossas tentações. Os padres do deserto consideravam uma luta renhida que nós temos que travar para alcançarmos o céu. E travamos contra nossos tríplices inimigos, que são o mundo, o demônio e a carne. Por mundo nós entendemos as ideias, o mundanismo, não o mundo criado por Deus, esse é bom, né? Mas muitas vezes esse próprio mundo que é criado por Deus, as criaturas, os nossos irmãos, os homens, muitas vezes eles não nos remetem a Deus. Por conta do pecado original, eles se tornam um fim em si para nós, e não simplesmente um trampolim para alcançarmos a Deus. Olhando a criatura na ordem atual, nós muitas vezes nos esquecemos do Criador. Não foi assim na criação. Pois bem, mas também temos o demônio, que é esse anjo, esse serafim, que foi criado livre por Deus, e depois ele fez mau uso da sua liberdade, e portanto se tornou mal. De anjo de luz se tornou anjo de trevas, que é o demônio. E como ele não pode nada contra Deus, que ele tem ódio contra Deus, então ele vai nos atacar, para que a gente possa perder o nosso lugar no céu, o lugar que ele perdeu. E por fim, nós temos a nossa própria natureza decaída, que nós chamamos de carne, não é? Ou seja, a nossa alma que está ferida pelo pecado original e que tende a se rebelar contra Deus. Mas vamos ver um pouco as tentações do Senhor, como ele as vence e como nós vamos vencer as nossas. A primeira grande tentação de Jesus, aliás, há um evangelista que fala que Jesus foi para o deserto e ele foi tentado durante os 40 dias e 40 noites. Não foi apenas 3 tentações, né? Aqui como se fosse um resumo que o evangelista São Mateus e São Lucas relatam. Pois bem, a primeira tentação do demônio, já que Jesus tinha fome, claro, Jesus não tinha comido há 40 dias. Veja como é o olhar perspicaz de Satanás. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Muitas vezes a gente nem sabe qual é o nosso defeito dominante, mas o demônio já sabe. Ele é um bom estudioso, ele é um bom psicólogo, e portanto ele sabia que nosso Senhor estava com uma fome muito grande, tinha jejuado, e ele então, nosso Senhor é transportado ali nas montanhas, do local no deserto, que fica entre Jericó e Jerusalém, e o demônio mostra para Jesus essas montanhas e diz: olha, transforma essas pedras em pães. Ou seja, como por assim dizer, se o Senhor é Messias, se o Senhor é o Filho de Deus, resolve o problema do homem, resolve o problema da fome, resolve o problema social, não é? Assim o homem vai ser feliz. Veja, é uma visão um tanto materialista do homem, porque na verdade a gente pode até ter todas as nossas necessidades mais básicas, fisiológicas realizadas, mas se o nosso coração estiver vazio de Deus, nós não vamos ser felizes. Não é isso simplesmente, puramente, que nos dá felicidade. Como é que nosso Senhor responde? Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é, não é só a necessidade física que vai ser a resposta para que o homem tenha sentido na sua vida, mas vai ser mais do que isso, vai ser o coração que faz a vontade de Deus. É isso que preenche o nosso coração. Na verdade, na vontade de Deus na vontade do Senhor, de Deus, está a nossa paz. Depois da segunda tentação, o demônio não se dá por vencido, né? Uma característica das tentações é a persistência que o demônio nos faz, né? Ele então leva nosso Senhor no templo de Jerusalém, um lugar muito alto, no pináculo do templo, e então ele diz: olha, se você é o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito no Salmo 90, o salmo que nós rezamos hoje na liturgia:
E disse aos seus anjos, deu ordem aos seus anjos, para que não tropeces nem sequer numa pedra. Veja, o demônio sabe a Sagrada Escritura. O demônio sabe a Bíblia. Saber a Bíblia de cor não significa que nós vamos nos salvar por isso. É preciso executá-la, é preciso fazer, colocá-la em prática, né? A palavra de Deus. Então não nos admiremos se muitas pessoas vêm falar para a gente de versículos, de capítulos, de cor e salteado. E quantas pessoas perdem a sua fé assim? Porque cita-se aqui e acolá passagens desconexas. E quantas pessoas são desviadas da verdadeira fé, né? E vão para outras igrejas porque essas pessoas sabem muito a Bíblia. O demônio sabe mais a Bíblia do que todos nós. Nosso Senhor diz: para trás, ao Senhor teu Deus adorarás. Depois o demônio leva Nosso Senhor então num lugar muito alto, numa montanha muito alta, e ali mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso eu te darei se você se prostrado me adorares. E Jesus imediatamente rebate também com a Sagrada Escritura, dizendo: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Veja, essas três tentações, elas nos dizem respeito também às nossas tentações. Existe uma ligação. É claro que o demônio quer tentar Jesus para ver se ele é o Filho de Deus, porque ainda estava oculto à ciência de Satanás se de fato o Filho da Virgem Maria era o Messias. Mas essas tentações, quando são em nós, há uma certa repercussão. E o demônio, ele sabe perfeitamente, como eu disse, o nosso ponto fraco, a nossa chaga. É mais ou menos como uma pessoa quando nasce por uma propensão para algum mal. Uns têm uma propensão para uma doença respiratória, outros têm por um problema cardíaco, não é? Assim, nós também como que nascemos com certas propensões para certos e determinados pecados. Nós temos que identificar qual seja esse pecado, para que a gente possa combater o demônio que vai nos tentar exatamente nisso. Uma coisa interessante na primeira tentação é que o demônio tenta Jesus a transformar as pedras em pães. É a tentação do prazer. É a primeira grande tentação que o demônio nos tenta. Foge da dor, busca o prazer. Quantas pessoas abandonam a Deus porque não são capazes de renunciar a um prazer, não são capazes de dizer não a si mesmos nesse ponto, né? E por isso um remédio para isso está na recomendação da igreja agora na quaresma, que é o jejum. Com o jejum, ou seja, com a mortificação dos sentidos, com a prática das pequenas penitências voluntárias, livres, a gente vai reeducar a nossa vontade, que está acostumada, que está mal acostumada em buscar os prazeres, né? É preciso que a gente deixe alguma coisa lícita, para que a gente depois, quando for tentado aquilo que é mal, que é nefasto, a gente possa facilmente vencer sem maiores problemas. Então, o sacrifício. A segunda grande tentação da humanidade é um pouco mais do que o prazer. É a tentação do aparecer. Se na primeira eram os sentidos que eram ali colocados como destaque, não é? Agora é a tentação da reputação, da boa fama, do status, da honra, não é? Todo mundo tem um pouco dentro de si disso, não é? É um pouco um desvio do amor próprio, no bom sentido, não é? Nós achamos que somos melhores que os outros, desfazemos os demais, não é? Se temos alguma prática religiosa, já logo olhamos de cima para baixo, não é? E no entanto, todos nós sabemos bem que a soberba é a mãe de todos os vícios, é o orgulho. E nós combatemos esse vício quando nós somos capazes de rezar. Isso mesmo. A segunda grande obra da quaresma é a oração, em que nós somos convidados a nos colocar de joelhos diante daquele que pode tudo. E quando nós não podemos, quando nós somos fracos, quando nós nos deparamos com as nossas próprias misérias, é a oração que vai nos socorrer. É o estar a sós com Deus na oração. Pois bem, e a terceira grande tentação é a tentação um pouco mais adiante, não é? É um pouco mais difícil de vencê-la, que é a tentação da posse, do ter. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É a ganância, é a concupiscência dos olhos, não é? E nós vamos vencer essa tentação terrível de tentar sermos poderosos, autoritários, né? Donos das coisas e dos outros, quando nós praticamos a virtude da humildade, mas sobretudo a caridade. A caridade faz com que a gente possa
perceber que a gente precisa deixar as coisas, que essas coisas todas que nós temos, um dia nós não vamos levar. Não existe caixão, a gente costuma dizer, né, com gaveta. A gente não vai levar nada para o lado de lá. Então a gente tem que já ir fazendo o exercício do desprendimento. Por isso é bom sim que a gente ajude um pouco mais as pessoas necessitadas. Não importa se elas vão usar para o mal, porque às vezes a gente é motivado a deixar de ajudar, porque a gente pensa assim, aquela pessoa é um vagabundo, não trabalha. Aquela pessoa vai usar drogas, aquela pessoa vai beber. Isso é uma certa desculpa, um subterfúgio na nossa própria consciência, para a gente não dar, para a gente não ser mais generoso. Não, vamos ser mais generosos. Sim, vamos ser mais generosos na paróquia, né? Eu falava na missa das 7, as pessoas até riram no sermão, que muitas vezes, todos os anos há um reajuste no salário, né? No salário mínimo. E você reajusta o seu dízimo? Você ajuda mais a sua paróquia? Você é capaz de fazer um sacrifício maior nesse ponto? Não é? Ou então a gente pega só aquela moedinha lá do final do bolso que sobrou no final do mês e dá. Não, dízimo não é sobra. Dízimo, como dizia Madre Teresa de Calcutá, quando a gente faz a caridade tem que doer, ou seja, a gente tem que sentir um pouco. E é isso que dá valor para a gente, né? Sejamos mais caridosos com os pobres, por exemplo, ou mesmo com as pessoas que são mais antipáticas a nós. Quantas vezes a gente gosta de conversar com uma pessoa simpática, mas com aquelas pessoas que nos são naturalmente antipáticas, a gente não quer nem saber. Vamos dar mais tempo para elas, vamos saber ouvi-las, vamos praticar mais a caridade em casa, por exemplo, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, não é? Então esse é o tempo da quaresma, meus amados irmãos. É o tempo sagrado em que nós somos convidados a entrar no deserto da nossa existência, a nos depararmos com as nossas próprias misérias, mas a pensar que eu também posso vencer o demônio, posso vencer os meus pecados, se eu usar essas 3 grandes armas. Vencerei então a tentação do prazer, através do sacrifício, do jejum. Vencerei a tentação do ser, do orgulho, através da oração. E a tentação de possuir as coisas, através da santa caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in un